aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Edu Pareri e é um grande prazer ter a sua presença em mais um vídeo aqui do canal. Vocês pediram e cá estou eu para atender os desejos de vocês. Tá pensando que é assim, meu filho? Tem que me pagar um jantar primeiro, tá? Mas brincadeiras à parte, galera, eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo que eu fiz mostrando as diferenças entre o anime e o mangá de Tensei Kizoku no Isekai Bokenroku. Então eu resolvi fazer a parte 2 daquele vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês as diferenças que a gente teve nos episódios 5 e 6 do anime. Aliás, se você não viu a primeira parte, eu vou deixar aqui no card pra você dar uma olhada depois, porque tem vários conceitos iniciais do mangá que eu deixei bem explicadinhos lá e teorias que eu fiz também. Então, sem mais delongas, bora lá para a primeira diferença que a gente teve no episódio 5. A entrega da chave da mansão. Nesse episódio, o Caim recebe a chave da mansão que o rei deu para ele. No mangá, o Caim só recebe uma carta escrita pelo próprio rei e no final dela ele coloca uma observação dizendo que eles deveriam jogar Reverse quando ele tiver tempo. Já no anime, eles acrescentaram toda uma cena em que o Caim é chamado pelo ministro para ir até o palácio e lá é ele quem entrega a chave pro Caim. Além disso, o Duque Eric chega na maior pressa para encontrar o Caim porque ele também tá doido para jogar Reverse. E aí, sem muita escolha, o Caim topa. Só que aí, do nada, spawna um monte de maluco lá, possivelmente funcionários da coroa, imagino eu, todos querendo jogar também. Cara, o povo viciou nessa bagaça mesmo, hein? Caim leva a família para conhecer sua mansão. A ordem que essas coisas acontecem nessas cenas são invertidas no anime e no mangá. No mangá, depois que o Caim usa magia para arrumar a mansão, ele vai para casa para buscar as coisas dele e aí ele se despede dos irmãos e ganha uma carruagem do pai dele e tal. Em seguida, ele leva os pais e a irmã para irem conhecer a mansão. E chegando lá, a Sylvia, que é a empregada que cuidou do Caim desde bebê, tá lá esperando por ele junto com os outros serviçais que vão trabalhar na mansão. Já no anime acontece o contrário. O Caim arruma a mansão, em seguida a Sylvia e os serviçais chegam e só depois que ele vai para casa para pegar as coisas dele e encontrar os irmãos. E cara, nesse reencontro dele com a Sylvia rola uma certa diferença em relação ao mangá que eu acho intrigante. No anime, quando o Caim vai receber a Sylvia, eles só conversam normalmente e ela fala que ficou emocionada com o convite. Só que a cena acontece em um tom mais cômico e tal. No mangá, o Caim parece bem mais feliz por ela estar lá, tanto que ele até pega nas mãos dela. E eu sei que isso parece não ter relevância nenhuma, mas calma, que assim que a gente chegar em uma outra cena do episódio 5 eu vou voltar nesse assunto. Mas antes de eu falar da cena mais polêmica desse episódio, eu quero aproveitar esse pequeno momento para pedir a sua inscrição para me ajudar a tornar a realidade o meu sonho de poder aprender mais, de crescer aqui no canal e poder me tornar um youtuber capaz de levar alegria pro dia das pessoas. Cara, não tem nada melhor do que chegar em casa depois de um dia ruim e ver alguma coisa, assistir alguma coisa que você gosta, que vai te distrair, que vai te divertir, não é? E esse é exatamente o sentimento que eu quero levar para as pessoas que me assistem. E vou te falar, com você me dando um pouquinho da sua força, eu tenho certeza que eu posso chegar lá. O descobrimento do bidê. Essa cena ficou muito mais meme e foi muito mais explorada no anime do que no mangá. Cara, não tinha como, né? Era certeza que eles iam brincar ali, que eles iam zoar com isso de alguma forma, né? Mas com uma certa diferença, é claro. Bom, isso acontece no episódio 5 do anime, entre os capítulos 14 e 15 do mangá. E só para contextualizar de forma resumida aqui, essa cena é basicamente quando as pessoas descobrem que no banheiro da mansão do Caim tem um suposto vaso mágico que atira água. Ou seja, é só um bidê. Mas a gente tem que lembrar que pro povo desse mundo aí é como se fosse o descobrimento do Santo Grau, né? No anime eles aproveitaram muito mais disso, porque vários personagens foram sentir a aguinha bater na bunda. A primeira cena em que isso acontece é logo depois que os serviçais tomam um susto vendo o dragão empalhado. A mãe e a irmã do Caim soltam um grito e eles correm lá pra ver o que tinha acontecido. E aí elas perguntam que banheiro era aquele que disparava água e tal. E do nada a mãe dele solta um gemido, cara. Eu não sei se isso pegou muito bem não, mas ok, vamos tocar o barco, né? O pai do Caim tenta dar uma tirada nelas, falando que elas estão empolgadas por causa de um mero banheiro, que não sei o que. E aí ele entra pra experimentar o bidê e começa a rir que nem um idiota. Mano, que bizarro foi isso. E sabe o que é o pior de tudo? É que não tem como você não imaginar a cena do cara sentado num bidê dando risada porque a água tá batendo no fiofó dele, mano. E isso acontece mais uma vez durante a festa, quando a rainha pergunta pro Caim sobre o banheiro e aí o rei fica curioso e decide ir lá experimentar também. E se você achou que a reação do pai do Caim foi bizarra, relaxa, porque a do rei foi pior.
Já no mangá, a cena acontece durante a festa quando de repente a Reine dá um grito e quando todo mundo corre lá pra ver o que tinha acontecido, ela pergunta toda encantada sobre o que era aquele banheiro. E diferente do anime, aqui aparece a privada. E o único personagem além da Reine que experimenta o banheiro é o rei. Os preparativos para a festa. Nessa parte em que rolam os preparativos para a festa tem algumas coisas interessantes pra gente comentar. E a primeira delas é quando o Caim vai dar uma olhada na lista de convidados que o mordomo fez. No anime, ele fica emburrado quando vê o nome do Marquês Corgino e pergunta pro Colan se ele realmente tem que convidar ele. Mas no mangá, o Caim olha a lista e nem menciona o Corgino. Eu acho que no anime eles provavelmente querem reforçar a ideia de que o Corgino vai ser uma figura antagonista pro Caim, que ele vai estar sempre ali por perto tentando puxar o tapete dele de alguma forma. E só por curiosidade, galera, no anime só o Marquês Corgino vai na festa do Caim, mas no mangá ele também leva o filho dele. Bom, em seguida tem a cena onde o Caim começa a criar as taças que ele vai dar de recordação na festa. No anime, essa cena ficou bem bobinha. A Sylvia tá com ele na sala e ele só começa a criar uma taça atrás da outra como se não fosse nada, e ela fica lá super empolgada vendo ele fazer. Mas no mangá, o Caim tá sozinho na sala pensando no que ele vai fazer, e quando ele finalmente decide que ele vai criar as taças, ele usa o dicionário do mundo para saber como ele poderia fazer isso. Vocês lembram que lá no vídeo anterior, na parte 1, esse item já tinha aparecido e inclusive foi motivo de preocupação para a deusa da magia. E pelo visto, esse item vai ser um negócio bem recorrente no mangá. Aí o Caim começa a criar várias taças e depois de um tempo a Sylvia vai até a sala para ver se ele estava lá. Só que quando ela entra, ela encontra o Caim desmaiado no chão. E isso aconteceu porque ele usou demais a magia de criação e isso drenou quase todo o poder mágico dele. E esse é um ponto muito interessante, galera, porque no anime principalmente a gente vê que o Caim é super poderoso, que ele consegue fazer qualquer coisa com muita facilidade e não tem ninguém que faça frente ao poder dele também. E eu não sei vocês, mas eu acho que como o protagonista é muito overpower, a história vai perdendo um pouco a graça, porque o cara simplesmente não tem dificuldade nenhuma, não tem assim um grande obstáculo a ser superado, não tem desafio, nada. Então é muito legal ver ele se esforçando por alguma coisa e chegar até o ponto de desmaiar por causa disso. A vulnerabilidade do personagem acaba se tornando uma coisa revigorante na história. Bom, voltando para a cena em questão, o Caim acorda deitado no colo da Sylvia sendo chamado por ela. E aí ela dá um conselho muito legal para ele, falando para ele lembrar que ele não tem que fazer tudo sozinho, que ele pode confiar nos outros e pedir ajuda e tal. Vocês lembram que lá atrás eu falei do jeito que o Ken trata a Sylvia, né? Pois é. Cara, no mangá fica bem claro que a relação deles é bem mais afetiva do que mostra no anime. A gente vê isso pela forma como eles se tratam, nos sorrisos do Ken pra ela e pelo contato físico que não sei por que o anime decidiu evitar. E nessa cena em especial, ela age como se fosse uma irmã mais velha pra ele, dando um bom conselho ao invés de repreender ele por ter desmaiado e tal. Outra diferença que a gente teve no anime que não existe no mangá foi aquela parte da Sylvia mandando bala no vinho espumante. Pô, mó cachaceira essa empregada, hein? Por outro lado, no final desse capítulo da festa no mangá, o Caim aparece pensando que aquela situação toda que rolou com o Marquês Corgino e a forma como ele ficou ganancioso em relação às taças da festa pode ser uma coisa complicada. E que por isso ele tem que tomar mais cuidado quando for introduzir algum conhecimento do outro mundo nesse que ele tá agora. E essa é mais uma evidência daquilo que eu falei no outro vídeo, né galera? O anime realmente tá tirando todos os elementos ali que aprofundam algum tipo de seriedade na trama. A entrega dos materiais de monstros no castelo. O episódio 6 do anime já começa com o Caim encontrando com o Den e comentando com ele que o ministro pediu para ele entregar os materiais de monstros lá. Mas no mangá, o Caim tinha ido lá no castelo para instalar os bidês e em seguida rola toda uma conversa lá que foi cortada no anime, onde o rei meio que questiona ele sobre o dragão empalhado e tal, dizendo que para ele conseguir isso ele deve ter muita habilidade com a espada e a magia. E aí, sem dar muita escolha pro coitado menino, o rei fala que a partir daquele momento ele vai ter que ajudar no treinamento dos cavaleiros e dos magos da corte. Só que em troca, ele promete que vai deixar o Caim ter acesso à biblioteca de magia, onde tem vários livros de magia de nível alto. E é lógico que ele fica super empolgado com a ideia de poder melhorar ainda mais a magia dele, né? A luta contra Tifana. Depois de treinar um pouco com os cavaleiros, a Capitã Tifana aparece achando que os marmanjos estavam maltratando o Caim. Mas depois de esclarecida a confusão, ela desafia ele para uma luta. No anime, apesar de estar com uma espada de madeira, o Caim consegue lutar de boa no mesmo nível que ela sem nem suar. E olha que a Tifana já tinha até usado uma magia de fortalecimento para ficar mais rápida. Mas aí, para poder acabar com a luta de uma vez, o Caim também usa uma magia de aumento de velocidade e aí foi game over para ela. Já no mangá, a Tifana parece ser bem mais forte, pelo menos o suficiente para conseguir colocar pressão no Caim e ainda quebrar a espada dele depois de trocar poucos golpes.
E aí é nesse momento que o Caim se vê obrigado a usar uma magia que parece ser um pouco diferente da magia de aumento de velocidade que ele usa no anime. Dá até a impressão que é alguma coisa relacionada ao controle do tempo ou algo assim. Então ele pega a ponta da espada que estava no chão e de repente já aparece em cima da Tifana apontando ela pro pescoço dela. Galera, no mangá o Caim é poderoso, mas dá pra ver que ele não é absoluto, saca? Tem coisa que ele tem que se esforçar e cansa pra fazer, tem oponente que consegue pressionar ele. E eu não gosto muito do jeito que o anime tá colocando ele como um ser overpower que consegue fazer absolutamente tudo. Pô, afinal de contas o moleque tem 10 anos ainda, né? A revelação sobre Aaron. Bom galera, essa parte acontece no mangá logo depois que o Caim revela a verdadeira identidade dele pro rei e pra galera lá. Mais especificamente enquanto ele tá lendo o livro deixado pelo primeiro rei. A cena mostra os deuses observando o Caim como sempre, e para variar, a Reno chama a atenção do Zenon de novo porque ele quis dar bênçãos de nível 10 pro menino. E aí ele responde que não tem problema e que isso ainda é pouco. Então o Sarnos resolve perguntar para ele o motivo pelo qual o Caim precisa ficar tão forte e tal. E o Zenon responde que é porque o selo do Aaron tá prestes a se quebrar. E aí a Line comenta que se ele for libertado ele vai começar a espalhar problemas pelo mundo. Em seguida a Bella sugere que eles chamem o Caim para ir até a igreja para eles deixarem ele mais forte. E ainda completa dizendo que se o Aaron ressuscitar, a terra que hoje é frutífera vai entrar em caos novamente. E aí os deuses falam que o Caim vai ter que começar o treinamento dele um pouco antes que o planejado. E aparentemente só tem uma pessoa que eles acham que pode assumir essa tarefa. Bom, eu não vou dar spoilers aqui sobre quem é a pessoa que vai treinar o Caim ou sobre o Aaron e tal. Mas eu já posso adiantar que os dois são muito importantes para o desenvolvimento da trama e o anime já deu spoilers sobre a aparição deles e talvez vocês não tenham percebido. Se vocês prestarem atenção na abertura do anime, vocês vão notar que tem uma cena em que aparece o Caim mais velho em frente a uma lápide e do lado dele tem um cara de cabelo escuro. Fiquem de olho nesse cara. E no encerramento, bem na hora que a música termina, aparece o Aaron jogando reverse com o Zenon. Então se eles aparecem na abertura e no encerramento, eu acho que a gente pode ter quase certeza que eles vão fazer parte da história do anime também. Agora me diz aí, vocês estão ansiosos para saber quem de fato vai treinar o Caim e por que os deuses têm tanto medo do Aaron? Então já comenta aí se você quer a continuação desse vídeo e já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma das novidades que eu trago aqui, beleza? Compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de anime também, porque isso ajuda demais a fortalecer meu trabalho aqui, galera. E cara, na moral mesmo, foi um prazer imenso pra mim ter a sua companhia até aqui. E eu espero que a sua semana seja sensacional. Um grande abraço e eu espero você no próximo vídeo.